Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje, que estamos alternando reflexão com respostas às perguntas, quando foi aberto para as perguntas lá no direct do Instagram e aqui no YouTube. E a pergunta de hoje é uma pergunta dela, né? Tô com a pergunta aqui na minha frente, que diz assim: por que todos os homens que fico acabam em sexo? Às vezes são pessoas que nem espero estar afim de mim. E pum, né? Aí termina a pergunta. Então, todos. Quando eu comecei a ler a pergunta, eu imaginei que ela fosse julgar os homens, porque todos os homens não querem nada sério. Aí já ia desenvolver todo aquele raciocínio de que a gente não pode julgar, né, todo mundo a partir da nossa experiência particular, enfim. Só que não foi o caso. Para o meu espanto, enquanto eu lia a pergunta, porque todos. Quando eu falo todos, eu incluo todo mundo com quem eu saí. Todos os homens que fico acabam em sexo. Bom, minha querida, se todos os homens com quem você fica acabam em sexo, mas aqui, talvez, não é? Pelo que eu esteja percebendo ou talvez sentindo, não é que você tenha o problema com o sexo, ou seja, né, você talvez não seja uma pessoa que tenha tabus ou preconceitos em cima da questão sexual. O problema é que talvez então, depois do sexo, eles somem. Talvez seja muito mais esta a questão do que do sexo. Ah, é porque todos os homens com que fico acabam em sexo. Bom, porque se eu fosse responder friamente essa sua pergunta, por que todos os homens que fico acabam em sexo? Bom, é porque, se acabou em sexo é porque eu dei, não é? se eu se eu fosse se eu fosse responder friamente, né? Pum, sabe? Seria mais ou menos assim, né? Ah, por que todos os homens que eu fico acabam em sexo? Porque eu dei. Se eu não tivesse dado, não teria terminado em sexo. Só que não é o caso que eu estou percebendo aqui da sua pergunta. Então, veja bem, aí é que tá. O problema não está em você ter dado ou não. Aliás, muitas vezes essa questão, tá vendo, recai sobre a mulher. Porque a mulher é aquela que tem que se controlar. A mulher é aquela que não pode dar no primeiro encontro. Ai, André, não fala assim, que coisa feia. Tem que falar transar no primeiro encontro. Ai, gente. Sabe que essas coisas assim, às vezes me cansa, sabe? Ai, meu Deus, nós estamos batendo um papo aqui, entendeu? O canal é com pessoas adultas. Por que toda essa paranoia? Gente, sabe, não é conversa de bar. Eu não estou desrespeitando só porque eu estou falando vai dar. Ai, que palavra chula. O que você quer? Quer que eu fique falando, né? Vai transar, vai fazer amor. Cara, alguém que você acabou de conhecer, você vai dar. Você não vai fazer amor. Então, né? Às vezes a pessoa fica querendo florear muito o negócio. Então, eu sou mais prático. E com isso não significa que eu estou desrespeitando ou sendo desrespeitoso. De maneira alguma. Gente, se todos os homens que eu fico acabam em sexo, aí é que tá. É porque eu dei. Repito, a culpa não recai sobre a mulher. Então não estou julgando a mulher. É porque é a mulher que tem que se dar o respeito, é a mulher que tem que, não é? É a mulher que tem. Não, isso aí pode ser de ambos. Porque o homem quer ir para a cama logo no primeiro encontro. Eu sou uma mulher decente. Então, quer dizer, ir para a cama no primeiro encontro, socialmente e culturalmente, é algo
tido como natural dos homens, quando na verdade não é natural, é cultural. Entre cultura e natureza tem uma grande diferença. O rio é natural, a hidrelétrica é cultural, não é? Ou seja, houve uma alteração no curso do rio, na formação e na concentração das águas. Então, entre eu entender que algo é natural e cultural, tem uma grande diferença. Ai, naturalmente o homem quer sexo. Não, culturalmente. O homem foi condicionado de maneira cultural a tentar tirar o sexo logo no primeiro encontro, e culturalmente a mulher foi aquela que foi treinada, educada, não é? Até, sabe, como que é que fala dos animais? Adestrada. Olha, eu fiquei quase meia hora pensando na palavra aqui, fiquei conversando com o meu editor, o Lucas. Lucas, como que é a palavra? Até adestrada. Porque somos. A cultura muitas vezes vai nos adestrando, sejam homens ou mulheres. Adestrou os homens a agirem de maneira instintiva e adestrou as mulheres a serem aquelas que, portanto, que devem ter o controle, aquelas que devem falar não, mesmo que elas estejam com vontade. Eu devo falar não porque eu não posso mostrar que eu sou uma pessoa fácil. Então, olha o mundo cultural, né? Toda a cultura, né? Todo esse componente cultural que é estabelecido. E quando natureza, naturalmente o homem pode estar com tesão e naturalmente a mulher também pode estar com tesão. Então, tem uma diferença entre cultural e natural. Agora, minha querida, se a questão é depois da cama, não é? Então, aqui talvez a sua questão seja: todos os homens que eu fico terminam em sexo. Então, talvez o seu questionamento seja: só que depois eles não querem mais nada. Então, talvez, primeiro você tenha que entender essa questão cultural que é colocada. E com isso eu não estou querendo dizer que você tenha que ficar sob o jugo, sob o domínio dessa questão. Então significa que eu não posso fazer sexo? Significa que eu tenho que, né, projetar uma imagem que não corresponde a quem eu sou? Não. Precisa tomar muito cuidado com isso. Só que às vezes a gente precisa prestar atenção, sim, em algumas coisas. Porque às vezes esse negócio de que eu vou ser eu mesmo, as pessoas, elas simplesmente vão sempre nos pré-julgar. Então, às vezes, a gente não vai perder a nossa essência, só que a gente pode dar uma ajustada na maneira como a gente está se portando. Tá entendendo? Eu não deixo de ser eu, mas eu dou uma ajustada para não assustar. Entende? Então eu vou me mostrando aos poucos. Eu faço com que eu não deixo de ser eu, mas eu vou me mostrando aos poucos para que a pessoa não se assuste com aquela e tenha uma falsa impressão sobre mim. Tenha uma falsa ideia acerca de quem eu sou, por causa de todos esses julgamentos, por causa de todas essas coisas idiotas, mas que a gente sabe que regem o mundo até hoje e que provavelmente não deixarão de reger. Não é verdade? Então, essas coisas, elas acontecem direto e reto? Sim, vão acontecer dessa forma. Tanto que, vou dar um exemplo. Eu não sou um cara que tem muitos trejeitos, que sou afeminadíssimo, por exemplo, né? Então, apesar de ser gay. Porém, né, sou gay. Agora, tem muitos outros gays que são gays exatamente como eu. Ué, sou gay exatamente como eles. Só que eles são afeminados. E com isso eu não estou dizendo que eu sou superior a eles, pelo amor de Deus. Por aí você vê, olha a outra questão cultural que entra aí.
Só que justamente por eles serem muito afeminados e alguns até então se vestem, eu não me visto assim porque eu quero me enquadrar com a sociedade, é porque esse é o meu jeito mesmo. Você entendeu? É porque esse aqui sou eu mesmo. Então não é porque, o que vão falar? Porque se eu colocar uma bermudinha assim, se eu colocar, né, uma camisetinha, não, é que não é o meu estilo. Você entendeu? Não é. Não, realmente não é. Eu estou muito em paz com quem eu sou, mas só para exemplificar, eu acho que esse exemplo vocês vão conseguir captar melhor a teoria. Eu gosto de dar exemplos porque o exemplo elucida a teoria. Então você pega, por exemplo, o meu caso, eu sou gay. Só que muita gente que chegou no canal, de repente, por eu não ter, né, não ter tantos trejeitos, não ser afeminado, e não estou falando isso como se isso denegrisse ou quisesse diminuir quem é afeminado, como se então eu fosse melhor que aquela pessoa, pelo amor de Deus. Só que o que acontece? Justamente então, por esse ser meu jeito, né, por eu me enquadro melhor dentro do que a sociedade prega, então o que acontece? A pessoa, ela vai me conhecendo aos poucos, então ela tem a possibilidade de entrar em contato com o meu conteúdo. Tanto que depois, se num vídeo eu falo que eu sou gay, nossa, rapaz, mas o cara é viado. É assim, nossa, mas o cara é viado. Nossa, minha gente boa, cara. Ó, você tem meu respeito, você tem... Olha lá. Agora, se eu fosse um gay afeminado, talvez esse cara nunca tivesse assistido o meu vídeo. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Eu teria assustado. E você concorda que o conteúdo é o mesmo? Eu poderia estar com cílios imenso, poderia estar com lápis nos olhos, poderia estar sem barba, você entendeu? Com maquiagem, né? Aquele gay que faz sempre a maquiagem, que deixa não sei o quê, com umas roupas chamativas, até com umas plumas aqui. Né? Poderia estar. Só que o que ia acontecer? Esse cara ia falar, e o que esse cara vem falar de amor? O que esse cara... Ele não ia dar chance. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, às vezes, acontece isso na nossa vida. Às vezes, a gente tem que parar para pensar que às vezes a gente tem que dar chance para a pessoa entrar em contato sem a gente deixar de ser quem a gente é. A gente não pode perder a nossa essência de jeito nenhum. Só que às vezes a gente tem que pensar que o nosso jeito, a nossa forma, está assustando num primeiro impacto. Então, por exemplo, você, não é? Esse seu primeiro contato com os homens, talvez você esteja assustando e eles não estejam entrando em contato com a pessoa que você é. Entende? Talvez eles estejam julgando e pré-julgando você e não estejam percebendo quem você é, que você é uma menina que quer um relacionamento como qualquer outra pessoa. Mas, infelizmente, isso acontece direto e reto na nossa sociedade. É ou não é, gente? Concordam? Ou estou equivocado? Deixem suas opiniões aqui. Ou tipo, pirei na batatinha. Mas, não é? Se você concorda, se você conseguiu captar o espírito do negócio, deixa seus comentários aqui para contribuir também, não é? Os comentários sempre ajudam na nossa reflexão para que a gente possa ter pontos de vista também diferentes, sem dúvida alguma. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco tanta coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.